minutinhos. Ju, Aí, tá gravando. Ju saiu. Daqui a pouco ele entra. É. Então vamos lá. Então, mais uma vez, estamos aqui reunidos para fazermos o nosso estudo semanal do Evangelho, buscando novamente o nosso aprimoramento como espíritos imortais, através desse aprendizado que Jesus e todos esses espíritos nos trouxeram, que a gente possa assimilar essas orientações, esses ensinos, essas recomendações e aplicarmos em nossas vidas, procurando cada vez mais nos melhorarmos na atual encarnação neste planeta. De forma que, ao sairmos dele para o mundo espiritual, saiamos melhores do que entramos. Que Jesus esteja conosco, possa harmonizar nossos ambientes, nossas mentes e corações, para assimilarmos da melhor forma possível aquilo que vamos conversar nesta noite. Desta forma, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso encontro, o estudo do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que seja, graças a Deus. Isso aí. Só está faltando o Gilson. Não entrou, não? Tem que dar autorização para ele ou entra direto? Ele tá assistindo. Entrou. Então, Entrei, mas é que eu estou fazendo o negócio da empresa, eu tô. Aí, quando sai da sala. As outras não. Mas você continua ouvindo a gente? Não, quando sai tudo. Aí tem que reiniciar. Eu reiniciei. Só que eu tô com o WhatsApp da empresa lá, que eu tô fechando venda, que é fechamento hoje. Mas vai, vamos lá. Qualquer coisa eu saio. Qualquer coisa tu sai e volta depois, Gilson. Não, beleza, deu um tempo lá, porque o pessoal tá discutindo lá o negócio de preço, e aí tabela, eu tô fechando com 2 médicas também, aí amanhã fecha. Você só faz o seguinte, na hora que você sair aí, que você não conseguir entrar de novo, você me dá um toque no WhatsApp que tá na minha frente aqui, eu já te adiciono, tá? Não, eu entrei normalmente, entrei direto. Beleza, mete escuro aí. Então, mas aí eu acho que eu preciso adicionar ele a... Não precisou de autorização, não, só. Eu acho que depois que faz a primeira entrada, não precisa mais de autorização, não. Eu entrei direto. Só falou assim, entra na sala novamente. Aí eu entrei. Show. Então, beleza. Então, vamos lá. No último encontro nosso, né, sexta-feira, a gente parou aqui nessa página, beleza? Basicamente, a gente falou só dela, tá? Estamos conversando bastante, né? Acabamos até um pouquinho antes. Então, você não perdeu muita coisa, não. Aí está no início do Aqui texto? é o terceiro ou quarto slide. Aí você lembra que na anterior a gente estudou 2 slides, né? Eu acho que você chegou a ver o slide anterior aqui, ó. Esse aqui você chegou a ver com a gente? Não, mas semana passada não começou um texto novo? Não. A gente estava nesse aqui, ó. Não, a gente estava nesse aqui, ó. A gente tinha parado aqui, ó. A gente tinha parado, na verdade, aqui, ó. Aqui. Sim, lembrei. Tá certo. Aí a gente viu esse. Depois vimos esse. Depois vimos esse aqui todinho. Na verdade, a gente viu 3 slides, né? Tá, beleza. Aí agora vamos tocar esse aqui, ó. Tá? Jesus e Coragem, né? Capítulo 10, se eu não me engano, do Jesus e Atualidade, tá? Bom. Ok. Enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiante na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar. A Joana aqui, ela já está fazendo com a gente o seguinte, Valdo, ela está
já dando alguns conselhos para a gente, né? Para que a gente desenvolva essa coragem, né? E ela começa a sempre colocar as situações de Jesus, o que Jesus faria no nosso lugar, né? E aqui, ó, a última frase aqui é legal, ó. Autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele, e rompe os grilhões que te jugulam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Tá lembrado, né, mãe? Mais ou menos. Aí a gente estudou esse último aqui e começamos hoje, né? Então começou lá, ó, enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiante na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar. Então, coragem para tudo, né? É. Com a certeza da vitória se a gente estiver com Jesus. O único problema é enfrentar com naturalidade, né? Isso é que é difícil em nós, né? Enfrentar com naturalidade, isso aí é que é complicado. Vou sair, depois eu volto, hein? A gente ainda está no nível de progresso que ainda é difícil enfrentar essas coisas com naturalidade, né? E ela aqui fala desses limites, né? São essas dificuldades que nós temos, essas angústias. Aquilo que nos afeta, que nos dá medo, insegurança, conforme ela falou no outro slide. Então, ela nos convida a autoanalisar, se autoanalisar, a se autoconhecer, né? É o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. E confiar nessa vitória no momento que a gente está com Jesus, está dentro desse trabalho de aprendizagem com Jesus, né? Confiar nessa vitória. Aí, eu acho que aí é que a gente sucumbe, né? Porque imagina a gente numa situação muito difícil na vida, se a gente vai estar sempre com essa boa intenção de vitória, com essa confiança, com essa fé lá no topo, né? Em muitos momentos a gente vai fraquejar, né? Pode até se revoltar, né? Mas isso acontece. A maioria de nós age dessa forma, né? Isso acontece. Isso aí é um processo de evolução gradativa. À medida que a gente vai nos conhecendo, entendendo nossos limites, né, nossas possibilidades, que a gente vai entendendo a verdade da vida. Isso é um progresso normal, né, natural. Claro que como é uma coisa assim demorada, né? Porque demora, né? A natureza não dá salto, a nossa evolução ela é demorada. A gente faz a nossa evolução em milhões de anos. Ninguém consegue evoluir tanto em 100 anos, em 200 anos, né? A gente leva milhões de anos. Então, parece que a gente não está sentindo que isso está acontecendo, mas devagarzinho a gente está conseguindo, né? Eu estou preparando um material que eu vou apresentar sexta-feira lá na Inês, que fala justamente disso, como é que nós fomos criados por Deus, né? Simples e ignorantes, e aqueles espíritos que seguiram o caminho do bem e os que seguiram o caminho do mal. Então, Kardec fala que todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, né? À medida que a gente vai trilhando o nosso caminho e vão acontecendo as adversidades da vida, tem aqueles que dessas adversidades tendem para o mal e tem aqueles que, diante das adversidades, já vão direto tendendo para o bem. Então, esse que já tende para o bem, que é uma coisa que já vem do livre-arbítrio dele, né? No momento em que ele se depara com a situação e ele tem que definir o que é o bem e o que é o mal, ele segue para o bem, esse progride rápido.
Aquele que vai para o mal, ele vai passar um tempo lá naquela situação, mas uma hora ele vai entender que ele está no mal e ele vai voltar para o caminho. Ele vai demorar só mais tempo para progredir, para evoluir, né? Que é o nosso caso, né? Se a gente for ver, é o nosso caso. Porque os erros a gente vai cometendo, né? Ao longo Porque dessa evolução. se a gente tivesse evoluído de uma forma, conforme dizem que Jesus evoluiu, de uma forma quase que reta, né? Sem errar muito, a gente não estaria na situação que nós estamos hoje. A gente já estava muito mais evoluído. Mas como a gente cometeu muita coisa errada, muitos erros, muitos enganos, né? A gente ainda está aqui nesse mundo de provas e expiações. Mas ele fala lá que isso é uma coisa que a gente vai devagarzinho, a gente vai entendendo, né? À medida que você vai vendo os erros, aí você vê que tu errou aqui, aí você consegue entender aquilo, aí você ganha um tantozinho de entendimento daquela situação. Quando aquela situação acontece de novo, você já não erra. Você já vai para o caminho do acerto. Então, quer dizer, você aprendeu. Eu acho que o que trava a evolução do ser humano, enquanto. Não vou falar ser humano, vamos falar. O que trava a evolução do espírito é exatamente se obstinar no mal, né? Isso. Porque, de um modo geral, esses pequenos males assim que a gente vai cometendo, esses pequenos erros, esses equívocos, eles são quase que normais dentro de um percurso natural. Isso é normal. Mas tem aqueles que se obstinam no mal, né? Passam milhares de anos, às vezes, cometendo mal e se chafurdando cada vez mais no mal, né? Que aí sim eles ficam bem retardatários, né? Digamos assim, né? Eles vão ficando bem para trás, né? Então, assim, eu acho que de um modo geral, inclusive essa história, Val, sabe? De que Jesus evoluiu de forma reta, não sei até que ponto isso pode ser uma verdade. Não é que ele foi de forma reta. Ele foi quase de uma forma reta, né? Ele também teve seus erros lá no início. Porque assim, ele como também criatura de Deus, sendo criado simples e ignorante, em algum momento ele também cometeu seus pequenos equívocos, né? Ele também teve Lógico que isso há bilhões de anos atrás, né? A diferença dele para a gente é que ele já viveu muitos bilhões de anos. Então, quando a gente chegou no planeta, ele já era um espírito puro. Sim. Já era um espírito puro. Tanto é que ele já era o governador do planeta. Mas, assim, a gente pensando na possibilidade de ele ter sido, né, ter evoluído em outros planetas, e foi assim que aconteceu, né? Ele, de alguma forma, ele também viveu dificuldades, passou por dificuldades enquanto encarnado, nos planetas pelos quais ele passou. Com certeza. Sim, ele também cometeu equívocos, né? Só que aquele negócio... Talvez ele não tenha acontecido com ele isso que a gente está falando, o fato de se obstinar no mal. O que acontece que os espíritos explicam lá nesse capítulo do Livro dos Espíritos? Tem aquele espírito que, mesmo errando, mas ele erra pouco e progride. E tem aquele que é o que você está falando, que erra, gosta e fica no erro. Se compraz do erro, né? É aquele espírito que... eu sei que eu estou errando, mas isso aqui é tão bom, é tão gostoso. Fica marcando passo, né? É tão bom roubar, é tão bom cometer... né? Então, eu vou ficar aqui mesmo, vou me entregar a isso aqui. E tem aquele que entra nesse erro, mas logo a consciência dele, opa, esse negócio está errado, isso não está batendo legal para mim, vou sair dessa jogada aqui. Aí esse espírito progride mais rápido do que o outro que fica lá, às vezes, milhares de anos naquela situação. Sim. Entendeu? Sim. Que é justamente o que você está falando, é aquele espírito que gosta da coisa ruim, de fazer ruindade, porque tem, né? E às vezes até existe a situação, que a gente vê também na literatura espírita, eles são meio que enlaçados pelo mal, né? Então, assim,
entram nesse submundo do mal e ficam presos a isso. Às vezes querem até sair, Quer ver mas outra eles ficam presos, dominados por aquelas entidades maléficas, um pouco mais inteligentes, né? Quer ver uma coisa que acontece? Que é justamente isso aí. É aquele espírito que já tem uma tendência e ele sofre uma. Como é que se diz? Vem um outro espírito que já é do mal e influencia ele. Subjuga ele, né? Subjuga ele, influencia, porque quanto mais eles puxarem lá para o lado deles, para eles é melhor. Sim. A mesma coisa os bons espíritos fazem com a gente, tentam puxar a gente para o lado bom. A gente tem esse exemplo no nosso lado hoje, né? Entendeu? Lá do nosso lado a gente vê isso. Os dois lados, tanto o lado bom quanto o lado ruim, sempre tem aqueles espíritos que estão puxando, né, para fazer lá a humanidade deles. Sim. Né? Agora, aí o que acontece? Aquele espírito que, por exemplo, às vezes até cai lá na ladainha do lado ruim, fica lá, às vezes, centenas de anos, milhares de anos, mas chega uma hora que ele não aguenta mais, fala, não aguento mais isso aqui, já estou saturado de fazer mal, meu Deus do céu, me tira daqui. É essa hora que a consciência dele faz ele sair de lá, entendeu? Sim. É claro que ele vai responder por tudo de mal que ele fez. Aí é onde, às vezes, ele fica, às vezes, milhares de anos para responder por esses malfeitos que ele fez. Mesmo já entendendo, né, já tendo a consciência de que errou, mas ele vai ter que responder por aquelas coisas erradas que ele fez. Isso. E aí ele não vai evoluir tão rápido, mas pelo menos ele já saiu daquela vibração do ruim, né, de fazer a ruindade. Entendeu? Valdo, é igual a gente aqui, né? Só fazer força para só pensar coisa boa. A mesma coisa. Ter força para não pensar mal para os outros. É igual, por exemplo, a gente pode dar um exemplo nosso aqui. Ó. É igual uma criança, um rapaz que nasce numa favela, por exemplo, numa comunidade. E aí, desde pequeno, ele vê lá uma opção de coisas ruins. As coisas lá acontecendo ruim. Se ele for, a mentalidade dele for de fazer o bem, de seguir um caminho do bem, ele não vai se envolver com aquilo. Mas se ele for, aquilo ali é legal, o cara ali, só porque o cara fica ali na banquinha vendendo droga ali, ganha bem, tem dinheiro, né? As meninas gostam, pode ter um carro, aquilo ali é legal, eu não quero estudar, não quero. Aí ele vai se envolver naquilo, acabou. Ele vai seguir naquele caminho ali. Já tem o outro que não, mesmo vivendo naquele meio, não se envolve. Segue o caminho do bem, do trabalho, do honesto, né? Assim, essa é uma explicação, por exemplo, até conversando isso esses dias com um colega. Essa é a explicação, por exemplo, para essa maldade exacerbada que a gente vê no mundo. Porque o que está acontecendo? Como a gente está no momento de transição planetária, está sendo dada a última oportunidade para esses espíritos mais comuns, né? E nem sempre esses espíritos têm firmeza, né, de propósito, com certeza. De continuar cumprindo aquilo que foi programado para ele e tudo mais. Então, a gente vê de cada 10 crianças que nascem numa comunidade, 9 se perdem. Se não for as 10. Né? E aí nos parece que a maldade está maior. Nos parece que todo mundo hoje em dia faz mal. Mas é porque está sendo dada a oportunidade a esses espíritos e, assim, são as últimas oportunidades que estão sendo dadas e a maioria continua se comprazendo no mal. Porque a chance está sendo dada para um grupo maior que está meio perdido, que ainda não foi tocado pelo bem. Né? E dessa forma nos parece que o mal está prevalecendo e tudo mais. E eu te falo mais, de fato está prevalecendo. E, inclusive, eu acho que isso era previsto. Né? Até para poder tocar o bem para o bem agir. Né?
O momento de Porque nós transição estamos planetária passando por um, é estamos exatamente passando por um esse. momento que está vendo muita É, maldade, né? aquela maldade tão exacerbada, tão exagerada, que está chocando o bem. Né? É, Nós que somos do bem, a gente fica chocado e a gente quer sair disso. chocada. Então, tem aquela frase, né, famosa que diz que para que o não, é preciso que o mal chegue a níveis tão altos para que o bem, né, de alguma forma comece a agir, seja tocado e comece a agir, né? É. É. Então, assim, eu acho que é isso que o Val está falando. Vamos tocar. Aí diz a Joana, em cada insucesso, aprende como não repetir a façanha, sem depressão ou arrependimento. É o que você falou, Aí, né, Val? aí, olha só, tá vendo? É o que você falou. A gente vai errar novamente, a gente vai, de repente, repetir alguns erros, mas a gente precisa aprender com eles, né? Para não repetir, né? E é no erro que muitas das vezes a gente aprende muito mais, né? Sim. Quando você erra e você tem a consciência que errou, você nunca mais vai cometer aquele erro, né? É. Eu coloquei em vermelho aí, ó. A experiência é a súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. Quer dizer, para a mãe entender, mãe, a experiência que um espírito adquire, né, ao longo das várias experiências que ele tem de reencarnar, de vir ao planeta, né, é esse resumo, né, é um resumo ali das várias tentativas que tanto foram aquelas que deram resultado positivo, como as que deram negativo. Ficou ruim. A gente vai acumulando essa bagagem de erros e acertos, erros e acertos, erros e acertos, e a gente vai adquirindo essa experiência. Essa experiência é que vai fazer com que a gente não caia na frase anterior. Ó. A gente não repita a façanha. Né? Que a gente não repita o erro, que a gente não repita a dificuldade. Né? Essa experiência, que é interessante a gente falar, né, Val? Porque a gente vai ganhar essa experiência, quer a gente queira ou não. É. O progresso é inevitável. Por mais que existam vidas, né, experiências na carne, como, por exemplo, a do nosso irmão Sérgio, que passa, às vezes, a vida inteira aqui sem produzir quase nada, ele evoluiu o mínimo possível, mas ele evoluiu. Ele adquiriu o mínimo de experiência, mas ele andou para frente um pouquinho. Porque o espírito não retroage, ele não retrocede, né? O ganho, existe sempre um ganho, ainda que mínimo. Né? No máximo, ele pode dar uma estacionada, né, Val? No máximo estaciona, né? No âmbito geral da vida dele, ele não move muita coisa. Mas regredir, a gente não regride. Regredir, ele não regride. Mas em termos de experiência, de bagagem, ele está sempre ganhando. Seja em erros, seja em acertos. Né? Vai sempre adquirindo uma bagagem. Né? Pelo menos com alguma experiência, ele vai sair dessa encarnação. Mesmo que seja mínima, mas vai. Vai. Que seja a experiência de não repetir. Né? Que seja a experiência de chegar aqui e não fazer igual uma próxima vez. Né? Porque ele é assim, Alexandre, mas ele não faz mal para os outros, né? Já é uma grande coisa, né? Não, e outra coisa, só o fato dele ter sido pai, dele ter sido avô, algumas isso coisas já é uma experiência. Algumas coisas ele experienciou, né? Ele vivenciou, né? Vive aquela então, assim, vida ali. Tô dando o exemplo dele, Paulo, mas assim, tem pessoas piores, né? Não, tem muito piores. Tem muito piores, claro. Tem pessoas que passam, por exemplo, pela vida
enfurnado em hospitais em manicômios, hospitais, e morre lá daquele jeito, sem produzir nada, a vida não. inteira. Não, tem situações muito piores que a dele. Muito piores, né? Estou dando exemplo dele numa tentativa de fazer a gente entender aqui o que a gente está lendo, mas com certeza ele produziu muito. Né? Tem, por exemplo, tem aquelas pessoas que às vezes passam a vida toda aqui encarnado fazendo coisa ruim, no crime, voltado para a ruindade, para o crime, entendeu? A gente até pensa na possibilidade do cara até ter retrocedido, né? Entendeu? Mas não é. Só faz ruindade, só faz atrocidade. Quer dizer, esse tipo de pessoa é muito pior do que a situação do Sérgio. E uma coisa também, né, Valdo, que ele é um cara que como é? Aquela vidinha ali que ele vive, ele não é um cara egoísta, que quer tudo para ele tá bom, né? Daquele jeito, não. Isso aí é uma coisa que é difícil da gente avaliar, né, mãe? Porque Wilson retornou aí. a gente pouco sabe do Gilson nessas situações. Ô, Alexandre, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Nessas situações, né? Tá me ouvindo aí? Tô sim, Estamos tranquilo. ouvindo, Gilson. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Se quiser falar, estamos ouvindo aí. Já fechou os milhões de venda lá? Já fechou, né? Está ouvindo aí, Gilson? Tá nada. Entendeu, mãe? Então, o Sérgio é um caso que é difícil até a gente tentar saber o que passa pela mente dele. A gente nem consegue conversar com cabeça ele. dele, pois é. Uma pessoa muito, muito fechada, muito difícil. Ó, quer ver uma... Alexandre, tu estava lá no Márcio, quando o Sérgio foi lá? Acho que você não estava, não, né? Não estava não. Eu vi fotos só. O Renan conseguiu, né, levar ele lá no Márcio. Quem estava era o Beto. Estava eu... A mãe estava, né, mãe? Tava. Estava o Beto Eliette e o Renan foi com a esposa dele. Renan, com a Mariana e a Catarina. E levou o Sérgio, né? Rapaz, o Sérgio ficou igual um pinto no lixo lá naquele sítio do Márcio. Chegou lá, Nossa Senhora, adorou, ficou maravilhado. O Márcio andou com ele lá, né, pelo morro lá, mostrou tudo. Pô, ele ficou doido, cara. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Agora, de novo, porque tá falhando toda hora aí. Eu estou ouvindo vocês falar do Sérgio desde o início aí, mas não estou conseguindo me comunicar com vocês. É porque eu não tinha te adicionado ainda, gente. Não tinha visto que você tinha. Você não tinha me adicionado. Agora que eu vi que você ativou meu... Não, o que eu queria falar do Sérgio, cara, é uma coisa bem, bem clara, né? Qual é a missão dele junto com a Alba, né, cara? O momento que a Alba tá vivendo agora. Ele tá evoluindo pra caramba. Porque ele que tá cuidando dela, ele tá sendo o apoio dela, ele tá passando sofrimento com ela lá, entendeu? Eu acho que isso daí é uma forma da que a gente vê e ficar certo de que a missão dele era essa mesmo também. Não se revolta com nada, tudo para ele tá bom. Independente de o Valdo comentou uma coisa certa aí dele ter sido avô, ter sido pai, bababá. Mas acho que a principal missão dele é ser companheiro da Alba a vida toda e agora passar essa dificuldade com ela aí, cara. O que acontece? Eu acho assim, por exemplo, eu não vou falar que é o caso dele, mas para pensar o seguinte: quando nós reencarnamos, a gente vem com certas provas a passar, algumas coisas a espiar, né? Às vezes algumas pequenas missões, né? Alguns mais evoluídos têm missões assim um pouco mais, como é que se diz, mais importantes, né? Mais novas. Mas a gente vem com isso aí. Só que nos é dado, como corpo físico,
às vezes, um corpo físico limitado, com alguns problemas de âmbito físico, alguns problemas de âmbito psicológico, emocional, psíquico, né, Val? Então, por exemplo, eu vejo o Sérgio um cara com grandes problemas de formação de caráter psíquico. Essa timidez que ele tem, exacerbada, essa dificuldade de relacionamento, isso tudo pode ser dificuldade dele, enquanto espírito, de conseguir trazer ao corpo físico uma solução para isso. Aí vamos lá. Aí o cara vem, ele vem para essa vida, para essa reencarnação, sabendo, de alguma forma, que ele teria essa dificuldade psicológica, emocional, de caráter e tudo mais, né? De caráter psíquico que eu falo, né? Não de caráter de honestidade, né? Mas de caráter mais emocional mesmo. E ele, mesmo com essas dificuldades, ele está fazendo isso que o Gil falou, né? Cuidando de uma pessoa que tem, talvez, dificuldades piores que a dele. Pior que a dele, é. Né? Então, às vezes a gente está falando uma tremenda besteira aqui, dizendo que ele vai voltar para lá com pior ou igual veio. Às vezes ele está melhor do que a gente, né, Alexandre? Às vezes ele é um espírito tão nobre, que está enfornado num corpo físico, que tem uma dificuldade psíquica tão grande, que isso foi o máximo que ele conseguiu fazer. Porque a gente sabe pela literatura espírita que tem espíritos extremamente elevados e nobres que passam uma encarnação inteira como loucos. Porque o aparelho material, cerebral, o cérebro, tem dificuldades físicas para que aquele espírito se desenvolva. Né? Então aí já entra no âmbito biológico, né, Val? Neurológico e tudo mais. Então, assim, mas isso seria uma espécie de prova. Né? Então a gente não sabe se às vezes o Sérgio, de todos nós, é o mais evoluído de nós. Então, é isso que eu ia falar. Shone. Pode falar. Uma coisa que a mãe falou aí, que também que a gente tem que analisar e faz parte também da evolução, é que, como ele não teve contato praticamente com o mundo exterior, pouquíssimas vezes ele teve o contato com outras... Ele nunca prejudicou ninguém, entendeu? Ele nunca teve desavença com ninguém, nunca deixou nada para trás de briga, de desavença. Ele pouco se misturou com outro semelhante, entendeu? As coisas Às vezes o agridem muito espírito ele, dele é né? mais evoluído do que o nosso. Assim, o pouco que eu conheço do Sérgio, as coisas assim agridem a ele. Tem certas coisas que agridem o espírito dele. Eu lembro da gente junto, às vezes a gente, quando brincava de uma maneira um pouco mais ríspida, umas brincadeiras mais sem noção, ele ficava extremamente sentido, sem graça. Então você vê que isso já é uma nobreza do espírito, cara. De certa forma, isso já é algo que não é muito para dele. Ele já está no nível, de repente, que aquilo de já não tem mais graça. Né? Então, sim, cara, mas... eu posso até te afirmar que talvez ele esteja, em termos de ganho espiritual, uma situação até melhor que a gente. E que nesta encarnação, devido ao aparelhamento físico dele ter algumas dificuldades neurológicas, psíquicas e tudo mais, ele não pode se desenvolver mais do que isso. Né? E outra coisa ele teve também... Ele teve muito menos chance de errar do que a gente. Que eu errei pra caramba, todo mundo errou, todo mundo falhou no dia a dia, trabalhando, se relacionando, andando na rua e essas coisas todas, tendo amizade ou não. Então, o Sérgio praticamente não teve essa experiência de vida. Experiência de vida não, né? Essa experiência na vida aqui, né? Essa experiência de contato com o mundo, com a vida. Né? De relacionamento. Relacionamento, E outra coisa também que eu quero falar, Alexandre, que ele passa isso tudo, você não vê ele reclamar,
de ficar caladinho, não reclama nunca, não reclama, tá sempre do mesmo jeito, entendeu? Isso também é Pois bom, é, né? a gente fazendo um estudo A igual a gente gente está reclama de fazendo hoje tudo, a gente aqui, reclama de tudo, né? a gente fazendo um estudo igual a gente está fazendo aqui, abre a mente da gente de tal forma que a gente começa até a perceber, e o Sérgio está como exemplo aqui, né? Filho do Sérgio como exemplo, a gente começa a perceber que talvez a situação dele seja totalmente diferente do que a gente imaginava até então, né? Eu até acho que É, isso que o Gilson falou, por exemplo, de ter pouco contato com o mundo externo, ter tido poucas chances de errar, de se equivocar, isso é até vantajoso para ele, né? é, Talvez ele não tenha produzido muito, não tenha trazido grandes coisas para a vida e tudo mais, mas a gente sabe que as pequenas coisas da vida, sendo bem feitas, é que tem grande valor no plano espiritual, né? é. Então, assim, fica até de reflexão para a gente, né? De E repente, uma coisa também ó, que a gente tem que levar em conta, por exemplo, né? O Sérgio não teve, na vida dele, praticamente, ele não teve nenhum bem material. Ele vive numa miséria, praticamente uma miséria, onde ele vive lá com a Olga, É, uma miséria. é, A casa caindo aos pedaços, a casa não tem reforma, eles não compram móveis, acho que os móveis que eles têm são desde a época que eles se juntaram, eu não sei, mas parece que sim, entendeu? Então, eles não têm conquista material nenhuma, praticamente. Nenhuma. eu lembro, Val, uma passagem de Sérgio, você falou isso aí agora, eu lembrei. Uma vez que eu levei ele no centro espírita lá no centro da cidade, ele foi comigo. Na época a gente Ah, tu estava já tentando. contou isso uma vez, acho que tu contou isso uma vez já. Mas conta de novo. A gente saiu do centro, ele estava fazendo um trabalho de cura lá, tratamento de cura, para essa questão dele, né? timidez. Timidez, excesso, tudo mais. A gente saiu de lá e eu parei com ele no McDonald's. Aí eu entrei, pedi um lanche para mim, perguntei ele o que ele queria, ele não sabia falar o que ele queria, né? Eu escolhi por ele, escolheu meio que junto lá, acabou Ele comendo a mesma nunca coisa tinha que eu entrado queria. no McDonald's, né? Aí ele falou para mim que nunca tinha entrado no McDonald's. Aí eu falei assim para ele, mas peraí, essa delícia que é esse lanche aqui que a gente está comendo, Quantos anos mais ou menos ele tu tinha nunca... nessa época? Ah, ele tá com quase 40. Quase 40, uns 30 Já lá tinha para trás. Renan, já tinha tudo. Não, quer ver? Não, Eu, não. ó, eu tinha uns 17. Não, eu era sargento, eu tinha uns 20 anos. Então vamos botar 30 anos atrás. Ele tá com 60 e quanto? Acho que é 63, 64? 63, acho que é 63, né? Não, ele tinha uns 33 anos. Não, 34 o Mauro anos. fez 62, ele deve ter 63, 64. Mais ou menos uns 30 anos atrás. Quer dizer, Tinha ele 30 nunca e tinha alguma entrado no coisa. McDonald's, ele nunca tinha comido um lanche do McDonald's. Eu lembro que eu perguntei para ele, cara, mas você não tem vontade de degustar um lanche desse? E ele falou, cara, não me faz falta. Não me faz falta, não tem interesse nisso aqui. Então você vê, hoje a gente reflete dessa forma. Na época eu achei isso um absurdo. Na época a minha intenção era, pô, Sérgio, cara, tu tem que comer um desse aqui todo final de semana, irmão. Pra tu aproveitar o bom da vida. Mas para ele não interessa. Então você vê que às vezes ele tá melhor que a gente, cara. Em termos de tecnologia também, ó, não tem o celular, É. não se comunica, não fica sabendo dos acontecimentos, Mas dos isso aí, problemas. ele não tem porque a Alba não deixa, Gilson. Não, mas ele não faz questão, entendeu? Até porque Eu acho que o mundo externo dele ali, aquela música que ele ouve lá,
Ele não faz E a questão, televisão? porque se ele tiver, ele vai ter que se comunicar com as pessoas. Ele não quer se comunicar. Exatamente, pô. Ele não faz. É o que ele falou aí, não faz falta para ele. Que ele falou para Alexandre aí do McDonald's. Por isso que eu lembrei agora. Faz parte da dificuldade dele. Isso faz parte da dificuldade neurológica, psíquica dele, né? É. E assim, a gente tem que entender isso, cara. A gente tem que entender isso. A gente não tem que agir igual eu agi na época, que eu falei, pô, não acredito, cara. Porra, que isso? Tá errado. E forçando a barra com ele, sabe? Você tem uma ideia, Valdo? Ele entrou comigo no McDonald's, eu ia lanchar e ele não ia. Ele só lanchou porque eu insisti. E aí ele comeu, gostou, mas acho que não mudou Deve nada ter na sido vida a dele. única vez na vida que ele entrou no Deve ter McDonald's. sido a única vez. Deve ter sido a única vez. Deve ter sido. Ô, Gilson, tem quanto tempo que tu viu o Sérgio? Ah, tem um ano, 2 anos no máximo aí. Eita. Aí eu já deve ter aí uns 5, no mínimo. Porque eu fico até assim, cara. Quando eu vou lá no Mauro, eu fico até assim. Ao mesmo tempo que eu fico com medo de me sentir mal, né? Da maneira, da forma que eu vou encontrar. Que o Mauro fala para mim que o Mauro tá sempre com ele, que ele tá se definhando e tá. A aparência dele não tá legal. Ao mesmo tempo a Alba também. Eu tava falando muito pelo WhatsApp da Alba, mandando mensagem, perguntando. Fui lá levar o remédio da Alba uma vez, aí eu falei com ele me atendeu no portão. A minha vontade é estar lá, o coração partido, mas ao mesmo tempo não dá aquela... Olha só, Gilson. Deixa eu falar uma coisa, cara. Não se assuste. Não se assuste. Se um dia, né, eu espero que não, a gente no plano espiritual, de repente numa situação de umbral, sofrendo, a gente seja socorrido por ele. Não, claro. Entendeu? Então, às vezes, a gente está vendo uma figura aqui na matéria que não condiz com de fato, o que é. Eu sei, Alexandre. Eu sei. Talvez ele seja um espírito muito mais evoluído, muito mais com ganho de experiência, de bagagem muito maior que o nosso. A gente, já basta dizer o seguinte, a gente está tendo que estudar. A gente está tendo que estudar para poder melhorar. E ele nem estudar, estuda e não faz mal a ninguém, fica na dele, está passando pelo mundo aí, está cuidando da alma sem ninguém, né? Então, às vezes é um espírito que vai ajudar a gente do outro lado, né? E com certeza. A única coisa que eu me preocupo com o Sérgio, materialmente, é se a Alba desencarnar na frente dele. E aí ele vai ficar sem dinheiro, né? Isso é um problema. É. E talvez seja o fim dele. E eu já alertei o Renan talvez quanto a seja isso. o fim dele, porque se de repente ela desencarna aí, ele vai sentir tanto que ele vai logo em seguida. Não, mas não é Essa volta da mãe para lá pro quintal lá vai ser boa. O problema dele não ter dinheiro para viver, cara. Sim. Ele não vai ter dinheiro para viver. Ué, a gente vai ter que ajudar, né, Valdo? Tem jeito. Eu já alertei o Renan, porque o Renan é filho, né? Eu espero que o filho dele Eu já falei isso com o Renan. passa, às vezes, né, de cuidar do pai, né? É a missão dele, né? A missão dele de vir na família, de conhecer a Alba e ficar com ela até esse exato momento. Vai ser bom a mãe voltar lá pro quintal, que aí eu visitando a mãe, eu vou fazer igual eu fazia antigamente. Eu ia na mãe, visitava a mãe e pulava o muro. Ia lá, batia papo com ele, conversava, brincava. Ele tá todo feliz. Ele tá feliz porque eu vou voltar, ele falou. Então, tá vendo? Só não pula o Pra muro, ele vai- hein, Gil? pra- O muro do jeito que tá, se tu pular, tu vai cair com o muro, hein? Eu digo que pular o muro antigamente, que tinha aquela barreira ali, eu tinha que pular. Mas ainda Aí tem. ela dentro, e eu nunca tive problema com a Alba, não. A Alba sempre, aquele jeito dela, mas o Mauro fala que não vai lá por causa dela, mas eu ia. Mas assim, ó, eu só vou tomar um susto, né? Porque não só por parte dela, né? Que dizem que ela tá meio mal, e ele.
Isso aí é normal, gente. Isso aí, o desgaste físico vai ter mesmo, não tem jeito. Ainda mais a vida que eles levam, né? É. Todos nós estamos envelhecendo Mas vamos e, lá, né? que nós temos aula daqui a pouco, hein, Alexandre? Vamos Eu lá. vou lá, eu vou lá também, gente. Vou sair de novo. Deixa eu só terminar, ver se a gente termina esse slide aqui, Walter. Tá. Nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade e valor que certamente não possui. Quer dizer, isso já é um aspecto da coragem, né? Enfrentar as pessoas reconhecendo o seu devido valor, né? Não ficar ali com medo de uma pessoa seja superior a gente. Isso é um conselho que ela está dando para a gente, né? Isso. Respeita, sim, as conquistas de cada pessoa. Considere-a, toma como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Então, olha só, respeita, sim, as conquistas de cada pessoa, não é invejar, é respeitar. E considerar que também nós temos condições de chegar onde aquela pessoa chegou, né? Alcançar realizações tão grandes quanto aquela pessoa. Né? Mas não é invejar, é tomar como exemplo, né? Tomar como exemplo, igual a gente toma, por exemplo, Jesus como exemplo, né? E que esse exemplo seja um estímulo, né? Que nos empurre a também conquistar a realizações maiores. Concede-te o direito de ser humano e o dever de cresceres sempre, sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Age sempre ajudado pelo otimismo. Então, olha só, essa frase é legal, né? Concede-te o direito de ser humano. Quer dizer, nós somos humanos, a gente tem a dificuldade de estar encarnado, né? Então, a gente tem o direito de ter dificuldade, né? Mas ainda estamos em vias de evolução, né? Estamos engateando ainda dentro dessa eternidade toda que será a nossa existência. Mas ele não pode, a gente não pode abrir mão do dever de crescer e sempre, quer dizer, de sempre tentar se melhorar. Isso é um dever que a gente tem, né? Embora a gente tenha o direito de errar, o direito de ser humano, o direito de cometer enganos e tudo mais, a gente também tem o dever de estar sempre evoluindo, de querer sempre melhorar, de querer sempre se corrigir, né? Para que a gente não fique preso no degrau lá, do jeito que ela está falando lá. Que a gente não fique estacionadinho ali, né? E a ideia é essa lá, age sempre ajudado pelo otimismo, né? Vamos parar por aqui? Ainda não terminamos, então, essa lição, né? Não, terminamos não. Não sei quantos slides tem. Vai ficar para a próxima. Fica para a próxima. E vamos... Aí, mãe, aumentou? Aumentou aí, Agora mãe? aumentou. Ah, tá Porque eu vendo? tirei o texto. O meu hoje aqui foi muito ruim. Toda hora ficava Reclama tudo não. preto, Reclama som não, ruim. bonitinha. Vai ficando bom, vai ficando bom. A gente vai Foi acertando. a primeira vez com esse. Vai ficar bom. Vai melhorar. A mãe vê, ó, eu consegui gravar, a gente até agora está com 48 minutos, vai ficar Fica preto, gravadinho, fica branco. tá? Então vai dar certo. Tá Beleza, bom, gente? tá, Vamos fazer tá a bom. prece final. Beleza, Para vamos nossa lá. aula lá, né, Val? Tem 5 minutos Nossa para a aula. nossa aula. É. Bom, então vamos fechar nossos olhos. Agradecer ao nosso Pai Celestial pela oportunidade. Agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo, que nos trouxe esse rico evangelho que a gente estude, para que sirva de guia para nosso dia a dia, nossa vida, com a certeza de que a gente vai evoluir, seremos seres cada vez melhores e tendo essa coragem que a Joana está nos falando, está nos ensinando aqui, a gente possa não estacionar, né? Avançar.
pensar na nossa melhoria, melhorando a nossa conduta, nos reformando intimamente, procurando sempre em Jesus a paz interior. Não a paz externa, mas a paz que Ele pode nos dar. Obrigado ao nosso amado Mestre Jesus pela oportunidade, pela espiritualidade amiga que esteve presente neste nosso encontro. E dessa forma pedimos permissão a Deus encerrar o nosso estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu concluo a gravação.